que estamos fazendo o livro de Colossenses, da Epístola aos Colossenses. Vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Nós vamos nos ater do verso 7 até o verso 18. Colossenses 4, do versículo 7 até o versículo 18. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Santo Espírito por boca de Paulo: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos confio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Meus irmãos, do versículo 7 até o versículo 17, nós já vislumbramos algo que será central na exposição de hoje, que são os cooperadores do Evangelho. Nós, umas vezes, quando falamos do ministério do apóstolo Paulo, nós temos em nossas mentes que o apóstolo Paulo era um lobo solitário, era um missionário sozinho. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, isso não se confirma. Quando nós olhamos para as saudações nas epístolas, isso também não se confirma. Até mesmo no momento em que o apóstolo Paulo fora abandonado por seus parceiros de ministério, isso está em 2 Timóteo, ainda assim ele tinha pessoas fiéis que continuaram com ele. Nós devemos entender agora, chegando ao final da epístola de Colossenses, que tudo que foi trabalhado, tudo que foi tratado sobre a suficiência de Cristo, tudo que foi exposto aqui sobre a necessidade de depositarmos a nossa confiança única e exclusivamente em Cristo Jesus, e com isso nos apartarmos dos falsos mestres, dos falsos ensinos, tudo isso agora deve nos fazer labutar pelo reino de Deus, assim como estes homens estavam fazendo. Esses homens que tinham sido parceiros do apóstolo Paulo na missão, eles não apenas entenderam intelectualmente que Cristo é suficiente em suas vidas. Eles entenderam que se Cristo é suficiente em minha vida, se Cristo é a única suficiência da minha vida, então eu entregarei a minha vida a Cristo. E foi o que esses homens fizeram. O apóstolo Paulo termina aqui a epístola dizendo que ele está algemado. E ele diz para os cristãos: lembre-se das minhas algemas. Quem está escrevendo de próprio punho não é alguém numa biblioteca. Não é alguém que
estudou muito a respeito da palavra de Deus e agora está querendo instruir o povo de Deus. O apóstolo Paulo estudou sim muito a palavra de Deus, mas também viveu muito em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo não é um academicista que ele está no ar-condicionado instruindo a igreja e não quer ver a igreja. Na verdade, nós vimos que o apóstolo Paulo tinha o desejo de visitar Colossos. Mas por causa da atual situação dele, preso de Cristo, isso lhe fora impossível naquele momento. Este é o final da epístola. O final da epístola, o apóstolo Paulo continua a se preocupar e mostrar que não somente ele está preocupado com a igreja de Colossos, mas também tem outros homens. Epáfras, em Colossenses, recebe um significativo destaque aqui, como o irmão Vinícius já expôs também sobre Epáfras. Mas vamos seguir aqui, verso a verso, para que nós venhamos a entender o que o Espírito Santo tem a nos dizer essa noite com o texto sagrado. O apóstolo Paulo começa dizendo: quanto à minha situação. Meus irmãos, era muito importante para os colossenses, assim como para todas as igrejas de Deus, saberem como era a situação do apóstolo Paulo. Vale lembrar que o apóstolo Paulo possivelmente está preso em Roma. E aquilo que for acontecer com o apóstolo Paulo pode vir a desencadear para todos os cristãos. O apóstolo Paulo é como se fosse um representante da igreja. Nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos, tempos atrás, como quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, lá não havia uma sinagoga. Por quê? Porque Filipos era uma colônia romana. E em Roma, tempos atrás, os judeus tinham sido expulsos. E comentaristas deduzem disso que em Filipos também os judeus tinham sido expulsos por causa de confusão relacionada ao nome de Cristo, porque os judeus não aceitavam a pregação genuína do Evangelho. Olha como desencadeou. Os judeus que foram expulsos de Roma foram expulsos de Filipos. E os cristãos também estão nessa situação de preocupação, a gente pode inferir aqui, de o que acontecer com o apóstolo Paulo pode acontecer comigo, porque a igreja do primeiro século já não vivia uma tranquilidade que nós vivemos hoje. A igreja do primeiro século estava em constante ameaça de perseguição. Quando não perseguida, estava sendo ameaçada de perseguição. E o apóstolo Paulo entende que a igreja decide ou deseja saber de sua situação. Por isso ele via quem? Ele via Tíquico. E aqui é muito provável que esse Tíquico, ele não apenas estava indo para falar face a face, mas ele também era o portador da epístola aos Colossenses. E existe uma corrente de comentaristas que vão defender que Colossenses, Filemão e Efésios foram epístolas escritas no mesmo período e esse Tíquico veio entregando essas epístolas nas igrejas. Ou esse mesmo Tíquico entregou essas epístolas em momentos diferentes. Por que isso, meus irmãos? Porque se a gente for no final de Efésios, Tíquico é mencionado novamente. No final de Efésios, capítulo 6, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: e para que saibais também o meu respeito, não foi o que ele falou em Colossenses? Em Efésios 6, 21, ele diz: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. É praticamente a mesma coisa que ele diz aos Colossenses. Praticamente. Porque Tíquico tem o propósito de alentar também o coração dos Colossenses. E é uma palavra que é sinônimo de consolar. É sinônimo. Ok? Então, Tíquico é um homem que está indo, portanto, a epístola. Pode ser simultaneamente com Éfeso ou não. Isso não vem ao caso. Mas ele é um ministro fiel. Porque em Atos 20, versículo 4, ele também estava numa comitiva que viajava em prol do Evangelho. Quando a gente lê as epístolas, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, muitas das vezes, quando começa uma série de nomes, a gente pula. E a gente foca no ministério do apóstolo Paulo.
Mas aqueles homens que estavam ali sendo listados em Atos, como Atos 20, versículo 4, eles foram de fundamental importância para o ministério do apóstolo Paulo. Não teria como o apóstolo Paulo ter chegado aonde chegou sem a cooperação do corpo de Cristo. Assim como não tem como nós chegarmos aonde nós devemos chegar em prol do Evangelho sem a mútua cooperação da igreja. O cristianismo não é uma religião individualista. O cristianismo não é uma religião que eu vou desbravar e vou conquistar. Nós somos corpo de Cristo. E a igreja, é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra apenas indivíduos. É quando nós, juntos, cooperando mutuamente, estamos pregando o Evangelho fielmente. Aí sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, como aqui não estava prevalecendo. Nós estamos falando de Colossos, uma igreja que antes da pregação do apóstolo Paulo era pagã. Era pagã. Ou seja, para esses irmãos que agora estão recebendo aqui, eles são prova viva que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E esse Tíquico, ele é um irmão amado e fiel ministro. E conserva o Senhor, ou seja, ele serve juntamente com o apóstolo Paulo. Mas para ele servir com o apóstolo Paulo, ele tem que ser fiel ministro. Não é qualquer um que é colocado no cargo de ministério da palavra ou de ministro de Cristo. Ele precisa ser fiel. E ele precisa ser amável. É uma necessidade. Nós vimos aqui a pregação da semana passada, semana retrasada, com o irmão Vinícius, em que o apóstolo Paulo, no versículo 6, diz o quê? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. A amabilidade é uma característica importantíssima do cristão. Foi dito aqui hoje, e nós temos sal da terra, que quando pregarmos devemos usarmos da amabilidade, sem negociar a verdade de Deus. E ele diz que esse Tíquico, ele informará a igreja. Por que o apóstolo Paulo não escreveu tudo o que era necessário? Porque existiam algumas demandas que era extremamente necessário ser passada oralmente. Uma testemunha ocular dos sofrimentos do apóstolo Paulo e do ministério do apóstolo Paulo. E este homem, junto com Onésimo, seria esse oráculo no sentido de falar, o mensageiro da situação do apóstolo Paulo. E ele continua: eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração e de consolar o vosso coração. E a palavra aqui no grego, ela tem tanto propósito de consolação como de encorajamento. E quando nós entendemos que o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo prisioneiro, um apóstolo que está preso por causa do Evangelho de Cristo, ele está levando um homem a Colossos, não apenas para pregar o Evangelho, mas para consolar também e encorajar, a gente entende que o apóstolo Paulo, mais uma vez nós entendemos que o apóstolo Paulo ele tinha a glória de Cristo como seu emblema. O apóstolo Paulo, ele não se importava com o rumo de sua vida. Ele não se importava se ele iria morrer no dia seguinte. Ele se importava com a glória de Cristo e com a igreja de Cristo. Ele se importava tanto com a igreja de Cristo que ele está enviando alguém para consolar, para encorajar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mesmo já tinha dito em Éfeso, em Atos 20, porque a igreja de Cristo é aquela que recebeu o sangue de Deus. A igreja de Cristo é mais importante do que o apóstolo Paulo, ele entende isso. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é mais importante do que os indivíduos.
No sentido de que nós, como indivíduos, nós nos apequenamos em prol do reino. Nós, como indivíduos, nós entendemos que eu não busco relevância dentro da igreja. Eu busco serviço dentro da igreja. E aqui todos esses homens estão a serviço da igreja. Não existe servir Cristo longe da igreja. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Servir Cristo longe da igreja de Cristo é satânico. E quem acompanha o apóstolo Paulo? Onésimo. Nós já tratamos aqui brevemente que esse Onésimo, tudo indica que é o Onésimo de Filemão. E nós aqui falamos que este é um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo gasta muito mais tempo aqui na seção do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1, para falar da relação de servos e senhores, do que para falar entre marido e esposa e pais e filhos. Por que ele gasta tanto tempo? Porque ele está enviando de volta para Colossos um escravo fujão. Por causa disso, ele sente a necessidade de detalhar mais a questão de servos e senhores, para que o erro de Onésimo não fosse replicado na igreja de Colossos. Para que outros escravos, não esqueçamos, dentro da igreja de Cristo do primeiro século tinham os escravos. Tinham os escravos. Para que os escravos, quando olhassem Onésimo voltando, sem nenhuma punição, pensassem, eu posso replicar, eu posso fugir do meu Senhor. Porque Onésimo fugiu e não teve punição? Não. Por quê? Porque os escravos servem a seus senhores como servem a Cristo. Como servem a Cristo. E, legalmente, isso em 1 Coríntios, isso em Coríntios, aqueles que têm a oportunidade de conseguir a liberdade, assim o façam. Mas seguindo a legalidade da época. Por quê? Porque o nome de Cristo não poderia ser blasfemado entre os gentios. Não poderia. Quando a gente lê a palavra de Deus pelo prisma que ela requer ser lida, a gente vê que a liberdade não é algo mais valioso para o cristão. O mais valioso para o cristão é a glória de Cristo. E quem está escrevendo isso para os escravos é um preso. É Paulo. É alguém algemado. Que poderia não estar algemado se ele não fosse fiel à palavra de Cristo. Porque ele é de nobre nascimento. Nunca esqueçamos disso. Paulo é de nobre nascimento. Paulo é romano. E ele se desfaz disso tudo para a glória de Cristo. Assim como esses homens estão assim fazendo. E Onésimo aqui, olha a honra, para mostrar que dentro da igreja de Cristo não há acepção de pessoas, há funções e há papéis que devem ser desempenhados na sociedade, mas não há acepção de pessoas, porque Onésimo aqui é colocado no lugar de honra. Onésimo, um escravo de Filemão, ele é colocado no lugar de honra porque ele é alguém que vai testemunhar juntamente com Tíquico. Versículo 9. Em sua companhia vos envio quem? Onésimo, o fiel e amado irmão. Fiel, Onésimo, que é fujão. E que o apóstolo Paulo usa a brincadeira com o nome dele, que antes vos fora inútil, agora é útil. Aqui em Colossenses ele está dizendo que Onésimo é fiel e amado irmão. Isso, no primeiro século, isso para uma sociedade escravocrata, dizer que um escravo é irmão, é só do Evangelho de Jesus Cristo. Que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Aqui, essa seção do versículo 7 ao versículo 9 é o apóstolo Paulo enviando homens para Colossos. Agora, do versículo 10 até o versículo 16, ou melhor, até o versículo 13, são os homens que estão com o apóstolo Paulo. São homens que estão com o apóstolo Paulo, mas isso não significa que estão alheios a Colossos. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo está escrevendo, nós temos homens aqui que estão pedindo para o apóstolo Paulo saudar aquela igreja. Eles estão pedindo para o apóstolo Paulo transmitir o afeto que eles sentiam aos colossenses,
na sua epístola. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: saúda-vos, Aristarco. Colossenses, vocês não estão sozinhos em oração. Não pensem que a igreja de Cristo só está restrita a Colossos ou a região de vocês. A igreja de Cristo vai muito além de suas fronteiras. E aqui comigo em Roma, se o apóstolo Paulo realmente estiver em Roma, está Aristarco, está Marcos, está Jesus, o justo, aqui também um judeu, está comigo Epáfras, está comigo Demas, está comigo Lucas. Todos eles estão transmitindo a vocês uma saudação, um afeto genuíno, para que a fé de vocês não seja diminuída. Para que vocês não achem que vocês estão sozinhos aí e sucumbam aos falsos mestres. Não existem homens verdadeiros que estão aqui cooperando pelo Evangelho e que desejam o benefício de vocês. E Epáfras vai receber o destaque. Aristarco é colocado aqui como prisioneiro comigo. Aristarco, se for o mesmo, ele também está na coleta que o apóstolo faz em Atos dos Apóstolos. Marcos, primo de Barnabé. Meus irmãos, esse versículo aqui que cita Marcos, primo de Barnabé, é de suma importância. Por quê? Porque, ainda mais nós que fomos expostos a Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo teve um conflito com Barnabé. E um conflito tal que a partir daquele momento, se eu não me engano, Atos 13, não vou lembrar agora ao certo, depois daquele conflito, Barnabé vai para um lado e Paulo vai para outro lado. Por quê? Por causa de Marcos. Por causa de Marcos. Isso está em Atos 15, do versículo 36 até o versículo 41. Nós já expomos esse texto aqui na igreja. Atos 15, do versículo 36 ao versículo 41, está exposto a separação de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. A Bíblia não esconde as falhas da igreja de Cristo. A Bíblia não escondeu as falhas de Davi. A Bíblia não escondeu as falhas dos homens de Deus. Por quê? Porque os homens de Deus andaram em fidelidade por causa de Deus. Na igreja cristã, não é uma igreja em que ainda não seremos na glorificação, mas em que não há conflito. Aqui vai haver conflito. Aqui vai haver conflito. Mas aqui também haverá reconciliação. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo e Barnabé e Marcos. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo e Pedro. Conflito é natural. Conflito, infelizmente, é comum, porque somos pecadores. Porque temos visões diferentes por causa do pecado que muitas vezes nos separam, por causa de uma falta de prudência cristã. Isso não faz não ser igreja. O que faz ser igreja, ou melhor, o que não faz ser igreja é a não reconciliação. O que faz ser igreja é, depois do conflito, a reconciliação. A reconciliação é necessária na caminhada cristã. É necessária. E aqui o apóstolo Paulo está recomendando Marcos, primo de Barnabé, para que os colossenses recebessem instruções, se ele for ter com eles. E não somente isso, acolhei-o, hospede-o, trate com carinho, supra as suas necessidades. E para o apóstolo Paulo dizer para eles receberem instrução de Marcos, é porque ele sabia da fidedignidade de Marcos quanto ao Evangelho. Ok? Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo. Aqui, meus irmãos, é um judeu. Não é aqui Jesus o Cristo. Ok? Não é Jesus o Cristo. No primeiro século tinha outros homens chamados Jesus. E aqui são um desses. O que difere o nosso Jesus é o Cristo. O nosso Jesus é o único que é o Cristo. Tudo bem? Aqui é Jesus, conhecido por justo.
os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo ressaltar aqui? Que ele tinha poucos cooperadores judeus. Poucos. O apóstolo Paulo, que clama pelos judeus diante de Deus por sua salvação, nós podemos imaginar o quão pesaroso era para o apóstolo Paulo escrever essas breves linhas. Ele que era desejoso para que os judeus se convertessem a Cristo Jesus. Ele conta com poucos judeus o auxiliando. Ele conta com poucos judeus labutando ao lado dele pelo Evangelho. Infelizmente, na caminhada cristã, nem todos aqueles que nós queremos que sejam salvos serão salvos. É por isso que nós devemos amar mais a Cristo do que os nossos semelhantes. Nós amamos mais a Cristo do que a nossa esposa. Nós amamos mais a Cristo do que o nosso marido. Nós amamos mais a Cristo do que o nosso filho. Porque em algum momento nós nos depararemos em uma relação com o não regenerado e que estará em conflito com Deus e estará negando o senhorio de Cristo. Essa é uma realidade. A Bíblia não esconde isso de nós. E os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Em Cristo Jesus. E esses judeus, eles cooperam pessoalmente com o apóstolo Paulo. Eles estão ao lado do apóstolo Paulo. Mesmo o apóstolo Paulo, estando numa situação de prisão, ainda conta com esses homens. E não somente com eles. Ele também conta com outros gentios. Mas aqui ele ainda vai dizer que estes homens, eles têm sido o meu lenitivo, eles têm sido o meu consolo, eles têm sido o meu remédio, eles têm sido aquilo, como a gente pode dizer, um bálsamo para a minha alma. Eles têm me auxiliado. E aqui o apóstolo Paulo está dispensando um grande elogio à vida desses homens. Ele está dizendo que sem esses homens, eu não teria o alívio que eu tenho. O apóstolo Paulo, novamente, está preso. Imagine agora um preso falando de alívio. O alívio divino está vindo pelas mãos desses homens. O alívio divino está vindo da mão desses judeus. Novamente, como é importante a cooperação mútua. Deus pode dar alívio sobrenaturalmente? Pode. Mas ordinariamente, Ele usa os cristãos para serem motivo de alívio para outros cristãos. Eles têm sido meu lenitivo. Eles têm sido meu alívio. E agora nós vamos para a parte dos gentios, encerrando essa epístola e depois para a saudação, a instrução e a saudação do próprio apóstolo Paulo. Saúda-vos, Epáfras, um colossense, que é, dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Aqui Epáfras não é somente relatado como um homem que instruiu os colossenses. Nós vimos isso em Colossenses capítulo 1, versículo 7, que esses homens receberam o evangelho, a instrução das Sagradas Escrituras por boca de Epáfras. E aqui nós temos uma possibilidade muito grande que enquanto o apóstolo Paulo estava pregando em Éfeso, Epáfras ouviu o apóstolo Paulo e levou a mensagem genuína do evangelho a Colossos. Como está registrado em Atos dos Apóstolos, que naquele período toda a região ouviu o evangelho. Porque o apóstolo Paulo pregava todos os dias. E pessoas de todas as partes iam ouvir o apóstolo Paulo. Possivelmente Epáfras era um desses homens. Possivelmente. Mas o Epáfras, ele não somente estava aqui como alguém que, olha Paulo, eu cumpri aquilo que me fora dado por meu Deus. Eu instruí, eu exortei, agora são os colossenses e Deus. Agora, Paulo, se eles sucumbirem a esses falsos mestres, a culpa é deles, porque eu já os ensinei. Eu já falei tudo. É isso que o apóstolo Paulo está testemunhando sobre Epáfras? Aquela pessoa que instrui
e acha que isso é suficiente, e agora é culpa de quem nega, sim, quem nega tem a parcela de culpa. Mas só que um ministro que ama as ovelhas de Cristo, que se empenha, ele batalha em oração. Isso aqui os colossenses não viam. Isso aqui os colossenses não poderiam prever ou ver. Porque Epáfras fazia isso sozinho, em oração. O apóstolo Paulo viu isso porque Epáfras estava pessoalmente com o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Meus irmãos, não pense que o trabalho de Epáfras acabou porque ele está aqui ao meu lado. Ele continua labutando por vocês em oração. Ele continua. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele não apenas se esforça. Este homem que está saudando a igreja, ele não apenas se esforça, ele se esforça sobremaneira, continuamente. Não foi uma oração que ele fez sobremaneira. Não foi um momento só. Não foi só um momento que ele se esforçou. Foi um esforço de sobremaneira, continuamente, por vós nas orações. Com qual objetivo? Lembremos que os colossenses estavam sendo atacados por falsos mestres, judaizantes, que estavam querendo perverter o senhorio de Cristo. Estavam dizendo, olha, colossenses, é Cristo mais alguma coisa. Cristo não é suficiente para a salvação. É Cristo mais boas obras. É Cristo mais cerimônia. E o que o Epáfras estava fazendo? Orando para que os colossenses conservassem-se perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Essa era a oração de Epáfras. Para que aquilo que ele tinha ensinado não ficasse apenas no intelecto, mas fosse uma verdade do coração. Para que, por mais que falsos mestres viessem tentar arrebatar a palavra do coração desses homens, eles se mantessem firmes. Firmes. E é esse o significado de perfeito. Não está relacionado a uma perfeição moral ou uma perfeição em santidade. Mas sim em estar de pé diante dos ataques das falsas doutrinas. Sendo inculpáveis daquela falsa doutrina que estava tentando adentrar da igreja de Colossos. É isso que o apóstolo Paulo deseja. E novamente ele diz, olha como ele detalha sobre Epáfras. Mais uma vez ele segue no versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, mas não somente pelos colossenses, pelos de Laodiceia, pelos de Herápolis, ou seja, por toda a região. É esse o ministro de Cristo. É esse o ministro genuíno do Evangelho. E quando nós olhamos o estado da igreja atual, é porque faltam esses ministros. Calvino, já no século XVII, ele falava que existiam muitos tutores e poucos pastores. No século XXI não existe nem tutor e nem pastor. Poucos têm se afadigado no ensino da palavra, na oração. Poucos desejam se colocar em conflito em prol do Evangelho. Poucos amam a igreja de Cristo. Muitos amam o status de um púlpito. Muitos amam os likes das redes sociais. Muitos amam os aplausos. E por isso, a igreja de Cristo está como está. E os pastores fiéis, que existem pastores fiéis como Epáfras, muitas vezes são ignorados. Porque o pastor que quer aplausos, recebe aplausos. E o pastor fiel recebe o quê? Recebe pouco apreço. Desprezo. Mas Deus ouve a oração desses pastores fiéis que estão em secreto, orando pela igreja de Cristo. Enquanto esses homens se manterem, nós acreditamos na providência divina
esses homens vão ser um instrumento divino para que o sal na terra seja uma realidade, não de insípido, mas que dá o sabor e que preserva, como nós vimos hoje pela manhã. Versículo 14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui Demas, possivelmente é o mesmo Demas de 2 Timóteo, que se aparta do apóstolo Paulo, deserta do ministério com o apóstolo Paulo. Tá? Não está... Isso seria uma exposição de Timóteo, para dizermos se Demas apostatou ou não. Mas aqui, o ponto importante é que Demas continua com o apóstolo Paulo até aqui. Até aqui. Até que Demas está com o apóstolo Paulo. E quando a gente lê a palavra toda, a gente vê que nem todas as pessoas que estão conosco vão continuar conosco até o fim da nossa vida. Quando a tribulação vem, aí nós vemos quem são os verdadeiros irmãos. E Demas se apartou do apóstolo Paulo. Quando começou essa algema e esse perigo iminente de morte chegar ao apóstolo Paulo. Isso está em 2 Timóteo. Mas aqui, Demas ainda está com o apóstolo Paulo. E Lucas, o médico, possivelmente é o escritor de Atos dos Apóstolos, o escritor do Evangelho de Lucas. Versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, versículo 16, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando como a cooperação não é apenas entre membros de igreja, não é apenas entre servos da igreja, mas também entre igrejas. Ele está pedindo para que Colossos cooperasse com a Laodiceia e Laodiceia cooperasse com Colossos nas trocas de epístolas. E aqui ele está colocando que na Laodiceia e pelos Hierápolis, perdão, meus irmãos, na Laodiceia existia uma irmã que hospedava a igreja em sua casa. E é para essas pessoas que ele está instruindo. A igreja do primeiro século não é como a igreja hoje em dia. Ela se reunia em casas. Se reunia em casas. Por quê? Porque é pecado não se reunir em casa? Não, porque é uma igreja iniciante. É uma igreja que está começando naquele momento. E vez ou outra pode vir perseguição. Vez ou outra pode ter que mudar o lugar de culto. Quando o evangelho se estabelece e já não é mais perseguido, começam as construções dos edifícios na história da igreja. Okay? Mas até então, nós, como cristãos que são nossos irmãos, no primeiro século, nós cristãos, não tínhamos o privilégio de termos um espaço para cultuar. Um espaço comum de toda a igreja. Nós cultuávamos, tendo o privilégio da hospitalidade de outros irmãos, demonstrando a importância da hospitalidade. Ok? E por fim, depois de ele fazer toda essa saudação no versículo 17, ele diz: dizei também a Arquipo. Arquipo provavelmente é um homem que agora está instruindo os colossenses na ausência de Epáfras. Porque Epáfras é o ministro de Colossos. Quando Epáfras está ausente, quem prega? Arquipo. Mas Arquipo, nesta nova situação em que ele vivia, ele precisava ser encorajado pelos colossenses. E ele diz para a igreja de Colossenses, olha só, também dizei a Arquipo. É a igreja que está dizendo a este ministro: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Na igreja cristã não existe essa casta sacerdotal romanista. Existem papéis a serem desempenhados. Mas não existe casta. O ministro do evangelho não é sacerdote. Na igreja de Cristo todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Mas existem, sim, papéis que são exclusivos do ministro, como batizar, ceia e assim por diante.
Mas não significa, por exemplo, que a igreja não pode encorajar o seu ministro. Encorajar. Com sabedoria. Com sabedoria. Atenta para o ministério que recebeste. Quem? A igreja tinha que dizer isso para ele. Que recebeste no Senhor para o cumprires. E o final, meus irmãos, o final é o apóstolo Paulo fazendo uma saudação de próprio punho para que a epístola fosse autentificada, autêntica. Por isso que ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo. Eu mesmo estou escrevendo. Se nós pegarmos para ler Romanos e todas as epístolas, nós vamos ver que os finais das epístolas são muito semelhantes. E nós vemos que, pelo final, a gente sabe que o apóstolo Paulo não foi quem escreveu a epístola. Ele tinha um secretário, a gente pode chamar assim. Algum desses companheiros dele escrevia a epístola. E quando chegava ao final da epístola, ele pegava a pena, o objeto de escrita, e ele colocava a sua assinatura para falar que aquilo que estava na epístola era a palavra dele, de um apóstolo credenciado por Jesus Cristo. É esse o objetivo. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. E aqui ao final, o apóstolo Paulo vem e chama os cristãos de Colossos a lembrar-se das algemas dele. Por quê? Porque quando os colossenses olhassem para o apóstolo Paulo, eles veriam na vida do apóstolo Paulo o que realmente é importante. Eles veriam um homem que estava sacrificando tudo por Cristo. Eles veriam um homem que estava realmente, nós podemos cantar, nós podemos falar, mas nós não podemos, quando olhamos para o apóstolo Paulo, dizer que eu estou sacrificando a minha vida por Cristo. Porque o apóstolo Paulo, a vida que ele viveu no Espírito, constrange a nossa vida. Um homem preso pelo Evangelho. Isso tem que nos constranger. Isso tem que nos constranger. Nós precisamos viver uma vida cristã, piedosa e que ofereça um culto racional a Deus e que se sacrifica por Cristo. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a graça seja convosco, com os colossenses e conosco nessa noite. Vamos passar para algumas aplicações desta perícope. Primeira aplicação, nós vamos ter 5 aplicações, mas a primeira, como já foi falado, a cooperação no reino de Deus se desenvolve como? Essa mútua cooperação, como que ela se desenvolve? Ela se desenvolve pela via da fidelidade e da amabilidade. Como nós temos aqui Tíquico e Onésimo, ambos fiéis e ambos amados. Não é um ou outro. A gente volta a falar, a suma da fé cristã é o amor, mas o amor de 1 Coríntios 13. Mas é o amor e é a fidelidade. Não existe servir na igreja de Cristo por obrigação somente. É uma obrigação servir na igreja de Cristo. Mas é uma obrigação que nós fazemos com amor. Com fidelidade. E é uma mútua cooperação. Segunda aplicação, meus irmãos. No Espírito Santo, para isso ser uma verdade, para isso ser uma realidade, isso tem que ser no Espírito Santo. Todo cristão pode e deve, ele não só pode, ele deve ser um instrumento de consolação para outros cristãos. Como é o caso aqui de Tíquico e como é o caso dos judeus. Tíquico é alguém que vai consolar, alentar o coração de quem? Dos colossenses. Mas o apóstolo Paulo também tinha pessoas que consolavam ou aliviavam suas dores, os judeus.
Nós não devemos apenas querer sermos alvos de consolação, alvos do alívio. Nós devemos buscar ser instrumento do alívio divino. Instrumento da consolação divina na vida do próximo. E para isso é necessário com que nós estejamos atentos para aquelas pessoas que estão passando por algum momento que seja necessário este alívio e esta consolação. E isso só é possível quando há um real envolvimento na igreja local. Vir na igreja, chegar às 7, sair às 9 e não se envolver na igreja local, nós jamais saberemos quem precisa de ajuda. Nós jamais saberemos quem precisa de consolo. Nós jamais saberemos quem precisa de alívio. A nossa irmandade não é uma irmandade dominical. A nossa irmandade é uma irmandade eterna. De segunda a segunda, ou melhor, de domingo a domingo, que começa nessa terra e vai até o reino celeste de Deus. Até a Jerusalém celestial. Antes dos irmãos da fé. A igreja hoje trata a irmandade como algo que surge apenas aos domingos. Apenas aos domingos. De segunda a sábado é a minha vida. Segunda a sábado eu vou fazer o que eu quero. Pouco me importa como que o irmão está passando. É por isso que a nossa congregação busca ter esses momentos durante a semana. Para que nós tenhamos, não somente o domingo, mas também uma reunião de oração, mas também o encontro das mulheres, mas também o encontro dos homens. Na reunião de oração, por exemplo, é onde nós sabemos as dificuldades dos irmãos. É na reunião de oração se eu sei se algum parente dessa pessoa está enferma, se ela está passando por luta e algum pecado, se ela tem alguém em que ela está se esmerando em evangelizar. A gente, aqui como igreja Presbiteriana Novo Mundo, nós temos a reunião de oração, em que nós buscamos que isso seja praticado. Mas isso tem que ser mais do que um dia apenas. Aí então é domingo e terça? Não, é uma vida. É uma vida. Terceiro, meus irmãos. Ao término de uma epístola que trata dos falsos mestres, Paulo enumera os fiéis ministros, os fiéis cooperadores, que os colossenses deveriam ouvir e também cooperar. Isso nos leva a entender que em nosso meio, em que também há muitos falsos mestres, talvez até mais, também devemos ouvir os verdadeiros e cooperar com os verdadeiros. Já tem poucos, e os poucos que tem não têm ajuda. Os poucos que têm são desprezados. Mas nós queremos salgar a terra. Nós queremos ser luz do mundo. Desprezando os ministros fiéis de Cristo. Calvino, por exemplo, ele vai dizer que um dos motivos pelos quais Paulo está enviando Tíquico é para mostrar que Tíquico tinha a mesma ortodoxia de Epáfras. Para mostrar que Epáfras não estava sozinho lutando contra os falsos mestres. Para mostrar que existem, pode ser pouco, mas existem fiéis ministros. E eles são uníssonos, eles falam a mesma coisa. Ainda hoje, existem, muitas vezes poucos, sim, mas existem mestres que são uníssonos. A salvação é só por Cristo, é só pela graça, a justificação é só pela fé. Tem poucos? Tem. Mas existem. Quarta aplicação, meus irmãos. Essa aqui está ligada ao final da epístola, ao final da perícope, que como a igreja de Colosso não era autossuficiente, a nossa igreja local não é autossuficiente.
E qualquer igreja local não é autossuficiente. Nenhuma igreja local, nenhuma denominação é autossuficiente. Por mais que o seja no caráter econômico, não é no caráter espiritual. Como o reverendo Ricardo fala, por exemplo, devemos tomar muito cuidado com a idolatria denominacional, com a idolatria na igreja local, de maneira que nós não cooperamos com outros. Nós vivemos no mundo, parece que a igreja de Cristo vive somente aqui na igreja local. A igreja de Cristo está em Cabo Frio, está no Rio, está em todas as partes do mundo. E nós devemos cooperar no serviço. Mas muitas vezes nós não conseguimos cooperar no serviço. Amém. Mas nós conseguimos sim cooperar em oração. Isso nós conseguimos. Podemos não fazer, mas temos a capacidade de fazer. Devemos nos ajoelhar e orar pela nossa igreja local, mas orar pelas outras igrejas fiéis. E pedir ao Senhor que estas igrejas sejam apenas o início de surgimento de novas igrejas fiéis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós estamos fazendo isso? Ou estamos reclamando do atual estado das coisas? Temos orado? A última aplicação dessa noite, meus irmãos, que é a essência que nós podemos dizer, é a essência da epístola aos Colossenses. A suficiência de Cristo é a mensagem central do Evangelho e este é um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo está preso. Se nós observarmos Atos dos Apóstolos, se Paulo não tivesse sido fiel na exposição das Sagradas Escrituras, Paulo não estaria preso. Se o apóstolo Paulo tivesse buscado ser agradável a gregos e troianos, agradar os judeus, agradar os atenienses, agradar qualquer pessoa, ele não estaria preso. Se ele buscasse agradar os fariseus, os saduceus e assim, vamos viver um corporativismo cristão, ele não estaria preso. Ele está preso porque ele pregou genuinamente o Evangelho diante de qualquer homem. Não importa a autoridade, não importava se aquele homem diante dele tinha poder para o capturar, tinha poder para o aprisionar, ou se tinha poder para o matar. A verdade de Deus não era negociada porque a vida do apóstolo Paulo estava em risco. Porque para o apóstolo Paulo, muito mais importante é a glória de Cristo do que a sua vida. Muito mais importante para o apóstolo Paulo é a glória de Cristo do que a sua liberdade. E se nós, depois de encerrarmos Colossenses, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós não tivermos em nosso coração que a glória de Cristo é muito mais importante de qualquer coisa pessoal que nós possamos ter, não adiantou nada a exposição de Colossenses. Porque o povo de Deus não é instruído apenas para saber. O povo de Deus é instruído para saber e praticar. Se sabemos que a glória de Cristo é o único prazer do cristão em que ele deve almejar e é a única coisa em que ele deve se esmerar, por que nós, mesmo depois de muitas vezes e muitas pregações, ainda assim nós estamos nos colocando em primeiro plano e não o Evangelho de Jesus Cristo? Depois de uma exposição de Colossenses. Depois do apóstolo Paulo dizer quem é Cristo, como está no versículo 13 do capítulo 1, que vai até o versículo 23. Depois de ele dizer que esse Cristo ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, depois dele dizer que esse Cristo ele estava na criação e não somente ele estava na criação, é por meio dele que tudo foi criado.
Mas ele não está distante do seu povo. Por quê? Porque ele se encarna. Ele morre pelo seu povo. E ele une o seu povo a si mesmo. Mas ainda assim, tudo isso não é suficiente para eu sair do trono das minhas vontades e colocar Cristo e a palavra de Cristo. Ainda assim, eu quero continuar na prática de pecado. Ainda assim, eu quero continuar em uma vida que é medíocre para o Evangelho de Deus. E assim, as igrejas aos domingos estão lotadas de pessoas que ouvem e continuam numa fé cristã medíocre. E é por isso que nós estamos onde nós estamos. Porque nós queremos que Deus levante outros, que outras pessoas sejam santas. Mas a nossa vida em santidade é negligenciada, porque dá muito trabalho acordar e orar. Dá muito trabalho ler a Bíblia. Dá muito trabalho orar. Orar não somente por minhas necessidades, mas orar pela necessidade do irmão. Orar para o Evangelho de Cristo ser espalhado na nossa nação. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É muito mais fácil eu viver uma vida em que os meus prazeres são atendidos. Mas eu quero morar com Deus. Mas eu quero morar com Deus. Mas Cristo não é suficiente para mim. Meus irmãos, que se nós chegamos ao final de Colossenses com essa atitude ainda, que nós venhamos a nos arrepender dessa prática. Porque o apóstolo Paulo encontrou a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está em nós, está em Cristo. De maneira em que ele entende que a vida dele tem propósito, até mesmo preso. Se nós fizermos uma autoanálise e pensarmos, se eu estivesse preso, a minha vida faria sentido? Se eu vivo por trabalho, se eu vivo por qualquer outra coisa que não for Cristo Jesus, preso, a nossa vida não faz sentido. Se eu for separado da minha esposa, a minha vida não faz sentido. Se eu for separado dos meus filhos, a minha vida não faz sentido. Se eu for separado do meu trabalho, a minha vida não faz sentido. Se eu for separado dos meus sonhos, a minha vida não faz sentido. O apóstolo Paulo está dizendo, lembre-se, eu estou em algema. E eu estou numa vida e que tem propósito. E o propósito é o reino de Deus. Propósito não sou eu. A minha vida não é vivida aqui agora. Eu vivo esperando um prazer eterno. E se para isso eu preciso trocar prazeres transitórios, eu vou trocar. Porque muito mais me vale o prazer eterno do que o prazer dessa terra. Muito mais me vale Cristo Jesus do que qualquer outra coisa. Nós precisamos ter em mente o que o apóstolo Paulo tem em mente. Portanto, se fores ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós ainda não fomos manifestados com Ele em glória. Os nossos prazeres são mortificados. Eu não busco uma vida de constante dopamina. Eu vivo uma vida que mortifica a minha carne e vive para Cristo Jesus, porque eu vivo uma vida que pensa nas coisas que são lá do alto, como está em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, como nós fomos expostos. Cristo era importante para o apóstolo Paulo. E tudo que não fazia sentido dentro desse prisma, o apóstolo Paulo diz que ele considerou como refúgio.
Nós estamos chegando ao final de uma epístola sobre a suficiência de Cristo. Nós que dizemos solos Cristo, devemos dizer solos Cristo não apenas de boca para fora, mas ao nosso coração. Somente Cristo. Onde está o meu prazer? Somente em Cristo. Onde está a minha alegria? Somente em Cristo. Onde está o motivo de eu acordar todas as manhãs? Somente em Cristo. Porque se na providência Deus me tirar trabalho, se na providência Deus me tirar mulher, se na providência Deus me tirar marido, me tirar filhos, me tirar qualquer outra coisa, a minha alegria está depositada somente em Cristo Jesus. Porque Cristo é suficiente. Essa é a ênfase de Colossenses. Cristo é suficiente. O Deus homem, aquele que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Que nós possamos rogar ao Espírito Santo, rogar ao nosso Deus triuno, que cada palavra de Colossenses, cada vírgula, cada sentença, faça morada em nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Nós precisamos ser diferentes. Nós, não é para esperar. É nós, somos nós. Nesta noite, Deus está chamando nós para sermos sal da terra. E o sal da terra é aquele que pensa nas coisas lá do alto. Como foi dito por certo escritor, os homens que mais impactaram essa terra foram os que não tinham a cabeça nessa terra, mas a cabeça nos céus. Nós não queremos impactar a terra. Isso pouco importa para a gente. Mas nós queremos viver para a glória de Deus. Nós queremos viver para a glória de Deus. E isso é viver uma vida que confia e é operosa em Cristo Jesus. Vamos orar?